Eu vi minha casa ser engolida pela água em poucos minutos. Perdi tudo: móveis, roupas, memórias. Mas não perdi a fé. Essa é a minha história. Eu me chamo Gertrudes. Tenho hoje 78 anos. Mas nunca esqueço o dia em que perdi tudo. Antes disso, minha vida era simples, mas cheia de amor. Morava com meu marido, Joaquim, e nossos 3 filhos numa casinha modesta, mas aconchegante, perto do rio. Vivíamos da roça e de uns bolos que eu fazia para vender na feira. As manhãs eram cheias de cheiros bons de café e risos infantis. Nossa rotina era humilde, mas eu agradecia a Deus todos os dias. Meus filhos iam à escola caminhando. Joaquim cuidava da terra e eu me ocupava com as receitas. À noite, sentávamos todos à mesa e dividíamos não só a comida, mas também nossas alegrias e preocupações. Aquela casa era nosso refúgio. Tinha sido construída por nós dois, tijolo por tijolo. Era ali que eu me sentia segura. Tínhamos nossos perrengues, claro, mas nada que tirasse nosso sono. A comunidade era pequena e todo mundo se ajudava. Quando alguém adoecia, lá íamos nós com chazinho e sopa quente. As crianças brincavam na rua de terra batida, correndo atrás de bolinha de gude. Nunca pensei que algo pudesse destruir tudo, isso. Mas o destino tem seus próprios planos, e a gente aprende isso da pior forma. Aquele era um verão diferente, mais quente e abafado do que o normal. Os velhos da vila diziam que era sinal de coisa ruim vindo aí. Eu ria disso. Achava que era só papo de gente que vive com medo. Mal sabia eu que em poucas semanas nossa vida ia virar do avesso. E quando digo virar, é no sentido mais literal da palavra. Tudo começou numa madrugada abafada, daquelas em que a gente nem consegue dormir direito. Acordei com um barulho estranho, como se o mundo estivesse gemendo. Levantei da cama e fui até a porta. O céu estava escuro como carvão, e o vento soprava, de um jeito diferente. Senti um aperto no peito. O cheiro de chuva estava no ar, mas era um cheiro pesado, assustador. Minutos depois, a chuva começou. Primeiro fina, depois grossa, violenta, como se o céu tivesse se rompido. A água batia no telhado como se quisesse arrancá-lo. Fui acordar as crianças e Joaquim. Corremos para colocar as coisas em cima das camas, sem imaginar o que viria a seguir. A rua virou um rio em questão de minutos. Nunca vi coisa igual. Era como se a natureza estivesse gritando. A enchente chegou com uma fúria que não deu tempo de pensar. A água invadiu nossa casa pela porta da frente. E em segundos já estava nos joelhos. Pegamos o que deu. Documentos, uma muda de roupa, o rádio velho do Joaquim. Saímos descalços, correndo para a escola da vila, que era o ponto de abrigo. Olhei para trás e vi minha casa boiando, como se fosse feita de papel. Aquilo me dilacerou. Chorei como criança. Não pelo que perdemos, mas por tudo o que aquilo significava. As memórias, os cantos da casa, o quarto dos meninos. Ver tudo indo embora me fez sentir pequena, impotente, como se minha história estivesse sendo apagada. Quando o dia amanheceu, a vila estava irreconhecível. Era como se tivéssemos sido cuspidos de volta ao nada. Nos dias seguintes, só nos restou contar perdas. A água tinha levado tudo. Móveis, roupas, fotos, lembranças. Meu filho mais novo me perguntou se a gente ia ter casa de novo. E eu engoli o choro para dizer que sim. Mas, por dentro, eu não sabia. A vontade era sentar e desistir. Eu já não era nova, e reconstruir parecia um sonho distante. Mas não tinha escolha. Ficamos semanas no abrigo. Dormíamos em colchões doados, comendo o que a comunidade mandava. Era grato, mas doía. Eu me sentia inútil, como se tivesse falhado, com minha família. Joaquim tentava me animar, dizendo que a gente já tinha começado do zero antes. Mas eu sabia que agora era diferente. As crianças sentiam falta de casa, da rotina, da segurança. Um dia, um voluntário me deu papel e lápis e perguntou se eu queria anotar o que precisava. Eu comecei com uma lista de objetos, mas acabei escrevendo sobre meus sentimentos. Sem perceber, desabafei no papel tudo o que não tinha conseguido dizer. Aquilo me deu forças. Percebi que, mesmo sem casa, eu ainda tinha voz, tinha coragem. E isso ninguém podia levar. Na semana seguinte, fiz um cartaz e pendurei na escola. Bolos caseiros por encomenda. Feito com amor, Dona Gertrudes. Levei 3 dias para conseguir os ingredientes, mas consegui. Fiz o primeiro bolo de laranja com as mãos tremendo. Quando entreguei, a moça me abraçou e disse: "Você faz com o coração, né?" E eu respondi: "É tudo o que me sobrou.
A notícia dos meus bolos se espalhou rápido. Logo estava fazendo 4, 5 por dia. As vizinhas me ajudavam com ingredientes, outras com divulgação. Descobri que, mesmo devastada, eu ainda podia oferecer algo de valor. Aquelas massas, batidas com amor, começaram a reconstruir minha esperança. Era como se cada receita fosse um tijolo de uma nova casa. Joaquim me ajudava com as entregas. Às vezes, os meninos também, com suas mochilas cheias de cheiro de bolo. A vida foi ganhando. Cor de novo, ainda que aos poucos. Continuávamos no abrigo, mas agora com um propósito. Cada centavo que entrava, eu guardava com carinho. O sonho era alugar um cantinho só nosso. Um lugar simples, mas que a gente pudesse chamar de lar. O mais bonito foi ver a comunidade se unir. As pessoas que também tinham perdido tudo se ajudavam, mutuamente. Troquei bolos por roupas, por livros para os meninos, por ferramentas para o Joaquim. A dor nos uniu. A tristeza, apesar de presente, se transformou em solidariedade. Era como se estivéssemos reconstruindo uma vila inteira com as mãos calejadas e os corações remendados. E foi aí que entendi. A vida pode levar tudo, menos nossa capacidade de amar e recomeçar. Perder a casa doeu, mas perder a fé teria sido pior. E por mais difícil que fosse, todos os dias eu me olhava no espelho e repetia: "Você ainda está aqui, Gertrudes, e enquanto estiver aqui, vai lutar." 3 meses depois da enchente, conseguimos alugar uma casa bem simples. 2 quartos, paredes descascadas, mas um telhado só nosso. Choramos no dia da mudança, não por tristeza, mas por vitória. Levei meus utensílios de cozinha com orgulho, cada um conquistado com esforço. Era pouco, mas era tudo. Aquela casinha era símbolo da nossa superação. Os bolos começaram a virar tortas, depois pães, até salgadinhos. Com o dinheiro compramos uma geladeira usada. Joaquim começou a consertar bicicletas dos vizinhos. Meus filhos vendiam na rua com um sorriso no rosto. Nunca imaginei que uma tragédia nos aproximaria tanto. Agora éramos mais unidos, mais fortes. O sofrimento nos ensinou o valor do que realmente importa. Um dia recebi um convite para dar uma oficina de bolos no centro comunitário. Fiquei sem saber se aceitava, mas Joaquim me disse: "Vai lá mostrar sua luz, mulher." Fui, tremendo, mas fui. Contei minha história, ensinei receitas, abracei outras mulheres que também estavam recomeçando. Naquele dia percebi que minha dor podia virar semente para outras vidas. Aos poucos, nossa vida foi se ajeitando. Me tornei referência na vila, aquela que caiu e se levantou. Pessoas vinham me pedir conselhos, receitas, palavras. Nunca me vi como exemplo, mas aprendi que cada cicatriz tem sua voz. E eu escolhi dar voz à minha com coragem. A enchente me levou quase tudo, mas me devolveu uma missão: inspirar. Criei um pequeno caderno com histórias de mulheres da comunidade. Chamamos de Cadernos da Esperança. Ali registramos sonhos, perdas e conquistas. Uma vizinha aprendeu a costurar, outra virou cabeleireira. Juntas, reconstruímos mais do que casas. Reconstruímos almas. Eu não tinha diploma, mas virei professora da vida, das dores e das receitas. Um dia fui convidada para contar minha história na rádio local. Me tremi inteira, mas aceitei. Falei com o coração. Recebi tantas cartas depois, de gente dizendo que minha história os fez continuar. Foi quando entendi que a vida me deu um novo papel. Não era mais só a dona dos bolos. Era a voz de quem já tinha afundado e voltado à tona mais forte. E essa força, meus filhos, vem do amor. Amor pela família, pela comunidade, por mim mesma. Não existe tragédia que destrua quem carrega amor dentro do peito. A enchente me testou, me machucou, mas também me fez florescer. Porque é no barro que a flor nasce mais forte. Hoje olho para trás com gratidão. Tenho meus netos correndo pelo quintal da casa que conseguimos comprar anos depois. Cozinho com eles, ensino as receitas que me salvaram. Eles não viveram a enchente, mas conhecem a história. Sabem que a vovó Gertrudes caiu e levantou. E sabem que em cada bolo que faço, tem um pouco da nossa história. Joaquim partiu há 3 anos. Foi embora em paz, orgulhoso do que construímos. Às vezes, ainda falo com ele em pensamento. Olha onde chegamos, meu bem. E sinto que ele sorri lá de cima. Meus filhos cresceram trabalhadores, honestos, e sempre dizem que foi por causa do exemplo que viram em casa. Isso, pra mim, é o maior tesouro. Sempre digo, não é o que a gente perde que define quem somos, mas o que fazemos com o que sobra.
Eu podia ter desistido, mas escolhi cozinhar esperança. E hoje, depois de tanto, eu posso dizer que venci. Venci não porque recuperei o que perdi, mas porque transformei minha dor em amor e minha ruína em raiz. Se você está ouvindo minha história e se sente no fundo do poço, escute bem. A vida ainda tem jeito. O que hoje parece fim, pode ser o início de algo novo. Basta não desistir. Basta acreditar como eu acreditei, que mesmo depois da maior enchente, a gente ainda pode florescer. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar o like e compartilhar com alguém que precisa de força para recomeçar. E se você gosta de histórias reais, emocionantes e cheias de superação, se inscreva no canal e ative o sininho.